Olá, senhor. Olá, senhorita. Aqui agora vamos trabalhar um conceito importante, que são as medidas elétricas. Quando nós calculamos um exercício de física, nós assumimos os valores que foram determinados por um agente externo, pelo criador de uma certa questão. Na vida real, é necessário medir as grandezas físicas que nós temos em um circuito. Vamos focar aqui em dois instrumentos importantes dessa aula e vamos trabalhar da maneira mais simples possível, que é assumir eles sendo ideais. O primeiro tipo de instrumento que vamos trabalhar será o voltímetro ideal. O voltímetro ideal, representado nesse circuito aqui pelo símbolo V, nós colocamos ele em um circuito elétrico de forma paralela. Como assim? Faz de conta que nós queremos determinar a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B sobre um resistor R. Quando eu quero medir essa diferença de potencial, eu associo esse voltímetro de forma paralela com o dispositivo elétrico que estou querendo medir, nesse caso o resistor. Quando eu faço isso, o que eu estou medindo é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Como eu não quero que esse instrumento afete a medida, então eu estou assumindo que ele é ideal. A resistência elétrica interna desse voltímetro ela é infinita. O que significa ser infinita? Significa que a corrente que desce para o voltímetro é igual a zero, porque a resistência é tão alta, que nada de corrente vai passar nesse ramo, toda a corrente vai passar sobre o resistor, que é o que me interessa. Assim, eu consigo medir qual é a diferença de potencial sobre o resistor R. Continuando, se eu quero medir a corrente elétrica que atravessa esse circuito, eu utilizo o amperímetro. Novamente, o amperímetro será ideal. Por que ideal? Porque eu não quero que o amperímetro afete a medida da corrente elétrica que atravessa o meu circuito. E como eu vou conseguir fazer isso? Eu vou assumir que a resistência interna desse amperímetro ela é zero. Ou seja, quando a corrente elétrica passa por esse amperímetro, não ocorre nenhuma quebra do potencial, ou seja, não vai ter diferença de potencial sobre o amperímetro, porque eu estou assumindo que a resistência interna dele é nula. Assim, eu garanto que a corrente elétrica que passa pelo amperímetro é a mesma que passa pelo resistor R, sem nenhuma diferença de potencial sobre o amperímetro. E além disso, perceba que o amperímetro, para que ele possa medir a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor aqui, ele é associado em série. Essa é a parte mais importante da aula. O voltímetro ele é associado em paralelo e o amperímetro é associado em série no circuito elétrico. Com esse conhecimento, vamos trabalhar aqui com a ponte de Hilston. O que é a ponte de Hilston? Se pensarmos que nós conseguimos medir o volts, a diferença de potencial com o voltímetro, medimos a corrente elétrica com o amperímetro, seria interessante um mecanismo de medir a resistência elétrica, nesse caso o ohmímetro, o medidor de ohms. Para isso, nós trabalharemos com a ponte de Hilston, no qual aqui eu tenho um circuito elétrico, onde entre o ponto A e o ponto B há uma diferença de potencial, e entre esse ponto P, ou melhor, entre esse ponto B e esse ponto D, eu coloco um amperímetro aqui, que eu estou colocando A. Em alguns sistemas didáticos, o pessoal coloca um instrumento chamado galvanômetro, que também é um medidor, nesse caso de corrente. Eu vou enfatizar nesse caso o amperímetro, por quê? Porque eu quero que a corrente que passe por esse instrumento seja nula. Essa é a parte importante da ponte de Hilston. A corrente elétrica que vai passar nesse ramo central ela é igual a zero. Para que isso esteja correto, o que vai acontecer no nosso circuito? Aqui eu tenho uma corrente elétrica I total, quando ela chega nesse ponto, ela vai se dividir em I', uma nomenclatura que eu estou adotando,
e duas linhas. Quando ela chegar nesse ponto, se a corrente é igual a zero, o que eu posso afirmar? Que o potencial no ponto B é o mesmo potencial no ponto D. Assim, essa corrente E' ela não vai descer nesse caso, ela vai prosseguir para R2. E perceba que o resistor R2 ele está montado de uma forma diferente. O que significa essa forma? Isso daqui é um cursor, no qual a resistência elétrica ela é variável. Então, a resistência desse resistor ela é variável. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero encontrar um mecanismo, um método de determinar a resistência elétrica, de medir ela, medir a resistência de um resistor. Bom, feito essas considerações aqui, vamos para o nosso circuito. Vou reduzir o zoom. Aqui eu tenho as equações para esse circuito. Perceba que a diferença de potencial entre A e B é igual ao resistor da resistência R1 vezes I'. Então, a diferença de potencial sobre esse resistor é dado por essa expressão. A diferença de potencial sobre o resistor R4 é dado por essa expressão, que é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, igual ao produto de R4 vezes I2. E assim eu faço do mesmo modo para os outros resistores. Então, eu vou ter 4 expressões. Como a corrente elétrica I que passa pelo amperímetro ela é nula, eu sei que há um curto entre o ponto B e o ponto B. Se há um curto, então o potencial no ponto B e no ponto D é o mesmo. Com isso, eu tenho que algumas expressões são equivalentes. Quais? Essa expressão aqui, ela é equivalente a essa expressão aqui, porque o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto B, ou melhor, D. Então, eu tenho essa expressão aqui, ó. Resistência R1 vezes I' é igual a resistência R4 vezes I duas linhas. Da mesma forma, eu posso falar que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui de baixo, que eu estou representando aqui, ó. Resistência R2 vezes I' igual a resistência R3 vezes I duas linhas. Lembrando, tá? Justamente porque o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto D, devido à corrente elétrica que atravessa esse amperímetro que eu estou medindo é igual a zero. Por fim, o que eu faço é um truque matemático. Agora, como eu tenho essas expressões, eu vou dividir R1 vezes I' por R2 vezes I'. E a resistência R4 vezes I duas linhas, eu vou dividir por R3 vezes I2. Por que eu estou fazendo isso? Eu posso fazer? Sim, eu posso. Essa expressão aqui é idêntica a essa. Tem o mesmo valor. Assim, como são iguais, se eu simplificar, retorno o que eu tinha anteriormente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo agora trabalhar somente com resistência. Eu vou ter I' simplifico. E duas linhas simplifico. O que eu tenho é o quociente da resistência do primeiro resistor sobre o segundo resistor é igual à resistência R4 dividido pela resistência R3. Assim, eu tenho essa expressão aqui, que é o modo de determinar a resistência elétrica através da ponte de Houston, onde eu tenho o produto cruzado. Como assim produto cruzado? Perceba o seguinte, vou reduzir aqui para facilitar a nossa visualização. Eu vou ter R1 vezes R3 igual a R4 vezes R2. Para que isso é importante? Quando eu vario o valor da resistência R2, eu consigo determinar o valor da resistência de um desses resistores que eu queira medir. Então, é uma maneira de medir um ohmímetro. É como se eu tivesse um ohmímetro, um medidor de resistência elétrica. Vamos calcular um exemplo para tentar fixar esse conceito. Aqui eu tenho esse exemplo aqui, onde olhando, eu não consigo afirmar se eles estão associados em série e nem paralelo. Se eu não consigo
afirmar se eles estão em série nem paralelo, eu não consigo falar que eles estão associados de forma mista. Então eu tenho que analisar cuidadosamente esse circuito. E eu percebo o seguinte: entre o potencial A e o potencial B, eu tenho esse resistor central de 5 ohm, e quando eu analiso de forma cruzada, 3 vezes 8 e 4 vezes 6, eu percebo que o resultado é o mesmo. Então, a corrente elétrica que atravessa o resistor R5 é nula. A resistência é igual a zero. Então, eu posso afirmar que isso é uma ponte de Houston, no qual o resistor de 5 ohm ele está em curto-circuito. Se ele está em curto-circuito, então a corrente elétrica que passa em R3 vai ser a mesma corrente que passa em R4. Então, o resistor 3 e o resistor 4 estão associados em série. Assim como o resistor de 6 ohms está associado em série com o resistor de 8. Consigo reformular o meu circuito dessa forma, aonde do meu lado esquerdo eu tenho um resistor de 7 e do lado direito eu tenho um resistor de 14. Ambos estarão associados em paralelo os resistores equivalentes, e a resistência equivalente desse circuito é dado por 14/3 ohm. Esse é o resistor equivalente dessa resistência desse circuito elétrico.